Então agora eu vou falar para vocês das relações desarmônicas, né? Que alguém que vai ter prejuízo. A primeira delas, bem interessante, é o canibalismo, que o indivíduo se alimenta de outro da mesma espécie, né? Obviamente quem se alimentou vai ser mais, quem serviu de alimento vai ser menos, né? O exemplo do louva-a-Deus a gente já viu, né? O louva-a-Deus copula com a fêmea e depois o coitado serve de alimento para a fêmea. Aqui os gafanhotos, um exemplo interessante, eles fazem a chamada, esse dia eu estava lendo, eles fazem a chamada marcha dos gafanhotos, que eles migram, né, de uma região para outra aos milhares, milhões, possivelmente. E nesse percurso, um vai se alimentando do outro, né, para conseguir energia nesse processo. Aqui os sapos, na verdade um sapo não vai comer o outro desse tamanho, tá? Mas aqui eu coloquei para lembrar que quando tem uma poça d'água e tem vários girinos, o que acontece nesse processo? Quando essa poça d'água está diminuindo, os girinos maiores se alimentam dos menores para crescer mais rápido. Então, também canibalismo. Aqui eu tenho o... Deixa eu colocar o marcador de tempo aqui. O leão, né, ele pega... Quando ele toma um bando novo, quando ele consegue poder num bando novo, o que ele faz? Né? Para evitar que a fêmea tenha muito cuidado com o filhote do inimigo dele, digamos assim, que ele toma o poder, ele acaba matando o filhotinho que não é dele. Porque aí a fêmea vai entrar em estágio reprodutivo, né? Em período reprodutivo de novo, e ele vai conseguir ter os próprios filhos. Até porque se ele deixar um filhotinho de outro vivo no bando, o que vai acontecer? Esse filhote vai crescer e vai poder tentar tirar ele depois. Então ele vai ter os próprios filhos, né? E para isso ele vai matar os filhotes da fêmea, né? Que não são deles. Então isso é canibalismo. Competição intraespecífica, como eu disse para vocês, né? Com menos e menos, porque o urso polar brigando com o outro, um vai ganhar, sim. Quem vai perder vai ser menos, quem vai ganhar vai ser mais, não, porque os dois, né, mesmo ganhando, vai perder saúde, energia e tempo, tá? Aqui dois indivíduos também brigando, possivelmente eles vão brigar, por luz, no caso das plantas, alimento, fêmea ou território. Então, indivíduos concorrendo pelos mesmos fatores ambientais vai ser caracterizado por competição intraespecífica. É claro, indivíduos da mesma espécie. Relação desarmônica intraespecífica. Aqui relações desarmônicas agora entre espécies diferentes, tá? Interespecíficas. A que mais comum de todas, a predação. Obviamente, quem conseguiu alimento é mais. Quem morreu vai ser menos. Então, o predador mata e se alimenta da presa. Quando o indivíduo está comendo plantas, a gente chama esse processo, em vez de predação, pode especificar e chamar de herbivoria. Aqui, ó, exemplos. O leão comendo a zebra, né? Um caranguejo, um crustáceo lá, se alimentando de uma tartaruga, né? Aqui exemplos interessantes de plantas carnívoras, né? Plantas insetívoras, né? Que ela atrai o inseto boca aberta cai lá e ela acaba tirando os nutrientes desse inseto, né? E tendo benefício desse processo. Então, predação talvez seja o mais fácil de todos que todo mundo conhece. Parasitismo, tá? O parasitismo é bem interessante, tá? Relação desarmônica, porque alguém vai se dar mal, interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, né? O parasitismo e a predação são parecidos porque um vai ser mais e o outro vai ser menos, tá? O parasita, geralmente maior, ele vive às custas de um hospedeiro para se manter, tá? Aliás, sem matar ele. Então ele vai viver se aproveitando de outro sem matar. A predação também é mais e menos. Só que na predação o indivíduo mata o outro para se alimentar. No parasitismo não. O indivíduo não mata. Por exemplo, os carrapatos aqui, tá? O carrapato fica tirando sangue da sua vítima, ele vai matar ela? Não. Ele está conservando, inclusive, o alimento dele vai ficar vivo, dando comida para ele, né? Aqui eu tenho uma espécie bem interessante, o barbeiro, tá? Que é um indivíduo que ele suga o sangue
barbeiro porque ele gosta de sugar o sangue da face das pessoas, né? Para se alimentar. Ele passa a doença de Chagas, inclusive. Alguns vermes aqui, né? Vermezinhos em algum tecido humano, se alimentando disso. Né? Nenhum deles vai matar imediatamente seu hospedeiro. Então, eu tenho parasita, que é o que vai tirar proveito, vai ser positivo. O negativo eu chamo de hospedeiro, que está recebendo, né, aquele indivíduo que está se aproveitando. Então percebam, os dois são mais e menos, só que no parasitismo, ao contrário da predação, o indivíduo não mata o outro. Aqui eu tenho uma relação bem interessante. Ó. Eu tenho uma ave, né, no ninho de outra ave. Quem é a mãe aqui é a ave pequenininha. Tá? Essa é uma das poucas relações em que o parasita ele é maior do que o seu hospedeiro. A mãe cuco, essa é uma ave cuco, tá? A mãe da ave cuco é meio preguiçosa, não gosta de cuidar dos filhos. O que ela vai fazer? Ela vai colocar o ovinho dela dentro do ninho de outro. Aí essa ave boca aberta aqui, ó, o que ela fez? Ela criou o filho de outro. Só que perceba que ele é bem maior que ela, né? A ave cuco aqui é bem maior que a sua suposta mãe, digamos assim. O que aconteceu com os outros filhotinhos? Acho que acabei aqui. Não, foram todos expulsos, né? E a mãe ali acaba alimentando apenas o filhote, o seu suposto filhote, digamos assim, a ave cuco. Então, é um dos poucos casos de parasitismo que o parasita, nesse caso a ave cuco, é maior que aquele que ele está causando prejuízo. Tá? Então, lembre disso. Aqui é a competição interespecífica. Indivíduos, então, tem uma relação desarmônica entre espécies diferentes, né, que eles também vão brigar, vão concorrer por alguma coisa, tá? Pode ser por luz, alimento, território, seja lá o que for, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a hiena brigando com os abutres por comida, tá? Eu tenho o leão aqui, ó, correndo e brigando com os guepardos, que estão disputando alimento, alguma coisa assim, né? Eu tenho um esquilo disputando alimento com aves aqui. Então, eles estão brigando, espécies diferentes brigando, eu chamo de competição interespecífica. Importantíssimo. Existe o princípio da exclusão competitiva, tá? Que é o princípio de Gauss, que diz o quê? Se duas espécies ficarem convivendo na mesma região e as duas tiverem o mesmo nicho ecológico, ou seja, tiverem as mesmas funções naquele ambiente, uma vai acabar expulsando a outra, vai acabar matando a outra, ou uma delas vai ter que se adaptar. As duas, se tiverem o mesmo nicho, fizerem a mesma coisa, vão poder conviver juntas? Não, tá? Uma acaba expulsando a outra daquele território, ou uma vai se adaptar, uma acaba matando a outra. Elas não conseguem viver muito tempo juntas. Esse é chamado de princípio de Gauss, o princípio da exclusão competitiva. Coloca esses exemplos aí, tá? Na competição aqui, ó, vai ser mais ou menos. Um vai se dar mal, que vai ser expulso ou vai morrer. O outro, como ele vai gastar tempo, energia e saúde, também vai ser menos, tá? Então, nas competições, lembre disso, menos e menos. E para terminar, a gente tem o amensalismo, que é bem interessante, tá? Lembre que é talvez o que menos se fale de todos eles. Uma espécie prejudica a outra sem que haja benefício próprio. Ó, uma relação desarmônica. Alguém vai se dar mal, interespecífica, né? E é bem interessante porque uma vai prejudicar, só que ela não vai ter benefício. Por exemplo, o elefante. O elefante, quando está migrando, ele vai matando e pisoteando tudo que tem pelo caminho, né? Ele está tendo vantagem em pisotear? Ele vai se alimentar desse bicho ou das plantas que ele pisoteou? Não. Então, para ele vai ser zero, porque ele não está se aproveitando daquilo que ele matou. Obviamente, o indivíduo que morreu, a plantinha, o inseto que ele matou, vai ser menos. Então, ele está prejudicando o outro sem ter benefício. Tá? Outro caso também que acontece aqui, ó, tem a chamada maré vermelha, anotem aí também. São algas vermelhas que se reproduzem demais e acontece o quê? Elas produzem uma toxina. Essas algas fazem fotossíntese, se alimentam fazendo fotossíntese. Só que essa toxina que elas produzem vai acabar matando os peixes que ficam por aqui, ó. Percebam, não dá para ver, mas imagine que tem um monte de peixinho morto aqui, porque elas produziram uma toxina. As algas, elas são autotróficas. Elas vão comer o peixinho que ela matou, que elas mataram? Não, elas não vão se alimentar. Elas estão tirando proveito dos peixes que morreram? Não.
Então, para ela, por mais que ela esteja causando prejuízo, no caso do peixe, ela vai ter vantagem? Não. Ela vai ser negativa. E existe também o processo chamado de antibiose, né? Que fica dentro da mensalista também. Quando uma espécie inibe o crescimento de outra espécie. Tá? Aqui no caso, ó, que nem a penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Aqui eu tenho fungo, né? E aqui eu tenho a colônia de estafilococcus, são bactérias. Né? Perceba que o cara riscou para cultivar essas bactérias, né? Em volta do fungo, percebe-se que ficou um vão, porque esse fungo ele produz uma substância que inibe o crescimento das bactérias que estão ali. Tá? Inclusive, o primeiro antibiótico, como eu disse, foi feito a partir disso. Né? A penicilina foi feita a partir dessas substâncias que os fungos produzem, matando, né? Impedindo o crescimento dos outros. Outra planta que faz isso é o eucalipto. O eucalipto produz nas raízes uma substância que impede que perto dele, vamos fazer uma árvorezinha de novo. Tá, deixa eu ver aqui. Pequenininha. Uma árvorezinha. O eucalipto produz uma substância. Imagina que é uma árvore isso aqui. Tá feio, mas imagina que é uma árvore. Produz uma substância que vai impedir que novas árvorezinhas cresçam aqui embaixo. Esse processo eu chamo de amensalismo ou, especificando, antibiose. Então, essas foram as relações ecológicas que a gente tem aí. Tá? Alguns exercícios que vocês podem fazer. Tá? Tem pause, né? E responde, que eu já vou responder aqui. Ó. Então, vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o Fóturis, cuja fêmea engana e atrai machos de outro tipo, o Fótinus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho Fótinus se aproxima da fêmea, muito maior que ele, é atacado e devorado. Tá? Então, uma fêmea se finge de ser de outra espécie para matar. Isso é o quê? A maioria poderia dizer que é canibalismo, porque é um vagalume se alimentando de outro, mas é um vagalume de espécie diferente. Então, é predação. Tá? Relação desarmônica interespecífica, porque eles não são da mesma espécie. Está especificando aqui, ó, o Fóturis, e os caras colocaram, é do Enem, sacanearam ainda, ó, colocaram nomes bem parecidos, Fóturis e Fótinus, tá? Então é predação porque são de espécies diferentes. Outra questãozinha aqui, ó, a gente devia ter colocado para não traumatizar vocês, sobre o sexo violento dos animais, tá? Aqui tá dizendo que um mata o outro, né? Tá dizendo da aranha caranguejeira, que mata o coitado do macho. O louva-a-Deus fêmea que mata o coitadinho lá também. Outro tipo de aranha aqui, ó, né? Que também acaba matando o coitadinho do macho. Que relação seria essa? Relação intraespecífica, confere. Vocês estão cruzando, são da mesma espécie. E intraespecífica, desarmônica, chamada de canibalismo. Confere? Ó, tem outro canibalismo aqui, ó. Só que aqui está dizendo que são interespecíficas e não são da mesma espécie. E aqui, ó, intraespecífica, correto. Só que está dizendo que é harmônica. É uma relação harmônica? Não. Então, relação intraespecífica, desarmônica, letra B. Próximo aqui, tá? Façam aí, rapidinho. Tá, deixa eu ver. Aqui tá falando, tem o filme da Disney lá. O peixe palhaço protege os ovos em uma cavidade na rocha, sobre a qual há inúmeras anêmonas. Contudo, a barracuda ataca o casal devorando a fêmea com seus ovos, tá? Apenas um ovo sobrevive e o pai batiza de Nemo. O Nemo e seu pai, Marlin, vivem protegidos por esses tentáculos da anêmona, que, segundo a explicação da professora, se beneficia dessa relação aproveitando os restos alimentares de pai e filho. Em ecologia, as relações interespecíficas entre o peixe-palhaço e a anêmona, e entre a barracuda e o peixe-palhaço, né? Entre o peixe-palhaço e a anêmona, relação harmônica, que os dois se ajudam, né? De
protocooperação. Entre a barracuda e o peixe-palhaço, a barracuda come peixe-palhaço. Relação de predação. Então, ó, respectivamente, protocooperação, que um ajuda o outro, só que eles não dependem para viver disso. E era para ser um P isso, tá? Protocooperação e o que aqui? Predação. Protocooperação, opção B. Tá? Aqui tem outro aqui para vocês fazerem. Vamos ver se tem mais. Não. Façam aí para terminar. Esse aqui vocês vão fazer e vão saber fazer sozinhos. Depois eu dou a resposta para vocês.